Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Motivo de muita alegria, poder mais uma vez falar à igreja e trazer uma palavra da parte do Senhor. Convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro de Juízes, no capítulo 2, louvado seja Deus. Glória a Deus. Juízes, capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 7. Amém? Que diz assim a palavra de Deus: E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que prolongaram os seus dias depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos. E sepultaram-no no termo da sua herdade, em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins. Podeis tomar o vosso assento, louvando e glorificando o nome do Senhor, que é digno de toda honra e de toda glória. Louvado seja o seu santo nome. Nós vemos aqui um texto bem interessante da palavra de Deus. Um texto que nos mostra que é preciso nós tomarmos muito cuidado para não sairmos da presença de Deus. Quando grandes homens e mulheres de Deus, ali no começo, serviram a Deus, nós podemos citar muitos nomes, mas hoje aqui nós vemos um texto que cita o nome de Josué. E quem não conhece, a história, qual cristão que nunca ouviu falar de Josué? Um homem obediente, um homem que teve a grande responsabilidade de substituir nada menos do que Moisés. E quem conhece a história de Moisés sabe que, com certeza, não foi uma tarefa fácil para Josué. Mas com mão forte e confiando no Senhor, ele conduz então a missão que foi entregue em suas mãos, de levar o povo de Deus, de conduzir aquele povo que outrora estava sendo conduzido por Moisés. Mas nós bem sabemos que um dia, como o presbítero Neucivaldo bem falou aqui no começo,
tudo acaba. Aqui nessa terra, por mais que seja bom ou ruim, passa. E aí chega o grande dia que Josué, servo do Senhor, é então recolhido pelo Senhor. E após Josué, servo do Senhor, ser recolhido, toda aquela geração ali, na época que servia ao Senhor, também se vai. E aí o povo passa, então, a não conhecer mais a Deus. O povo passa a não servir mais o Senhor. E o que eu quero trazer para a amada igreja nesta noite é exatamente isso. O que nós vamos deixar para um futuro próximo. Nós bem sabemos que Jesus pode voltar ainda esta noite. Mas nós também sabemos que o tempo de Deus não é o nosso tempo. E se Jesus voltar daqui a 100, a 200, a 300 anos, até porque para Deus isso é um tempo insignificante, é como um piscar de olhos, porque o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Mas e aí, que geração ficará se isso acontecer? É evidente que nós, servos do Senhor, esperamos que o Senhor volte logo. Que Ele venha nos buscar. E é preciso nós termos esse sentimento de estarmos realmente ansiosos para a vinda do Senhor. Queremos que Ele venha o mais rápido possível. Mas como estou dizendo aqui, amada igreja, isso pode demorar ainda algumas gerações. E como ficará a minha descendência, a sua descendência? Que legado nós temos ou estamos preparando para deixar para aqueles que vão substituir a cada um de nós? Porque nós vemos aqui uma história bem interessante, onde tinha um homem muito preparado. Quando nós lemos as Escrituras Sagradas, quando nós refletimos na palavra de Deus, nós vemos que Josué era um servo do Senhor, muito bem preparado. Mas um dia, ele se vai. Aí o que acontece? As pessoas ali, depois dele, começam a ficar distante do Senhor. Começa a deixar o Senhor de lado. E o que será das pessoas que vão nos substituir? Dos nossos irmãos, os nossos filhos, os nossos netos, o que nós temos deixado para que essas pessoas prossigam nos caminhos do Senhor. Precisamos tomar um grande cuidado
Precisamos estar atentos para que o futuro da nossa família, para que a geração que vai vir após cada um de nós possa estar firme na palavra do Senhor. Aqui nós vemos que após a morte de Josué e também dos anciões, daquelas pessoas mais velhas que serviam ao Senhor, as pessoas começaram então a servir outros deuses. Que coisa triste, irmãos. Imagine cada um de nós partindo desta vida, desta terra, e aí aqueles que vão nos substituir, que vão ficar em nosso lugar, se esquece de Deus, começa a não ter mais nenhum sentimento em relação às Escrituras Sagradas. É por isso que nós precisamos estar atentos. Nós precisamos buscar ao Senhor, servir ao Senhor enquanto tivermos fôlego de vida, apresentar a Deus para as gerações futuras e dizer que o Senhor é a única esperança da humanidade. A única esperança da humanidade é o Senhor nosso Deus. O que aconteceu lá no passado pode acontecer hoje também. Talvez algumas pessoas aqui nesta congregação hoje já até conhece famílias que os pais serviram ao Senhor com todo fervor, com aquele cuidado, e os filhos hoje já estão distantes da presença de Deus. Eu falo isso porque eu conheço famílias assim, onde os avós já partiram para a glória, porque serviam ao Senhor, onde os pais, alguns já se foram para a glória, porque serviram ao Senhor, mas no entanto os filhos não tomaram o mesmo caminho, e estão distante da presença de Deus. E isso pode acontecer conosco também. Nós precisamos estar atentos, e muito atentos. Porque senão os nossos filhos, as pessoas que vão ficar no nosso lugar, pode tomar um caminho bem diferente. Assim como aquele povo ali decidiram servir a outros deuses. Enquanto Josué estava ali, e os irmãos ali mais idosos também, os anciãos ali na época de Josué, servindo a Deus, estava tudo tranquilo. Deus abençoava
o povo de Israel livrava dos inimigos, mas de repente Josué falta. O Senhor recolhe aquele homem e a geração ali que o acompanhava. Uma nova geração surge. Uma geração que decide então não servir ao Senhor. Decide servir a outros deuses. Esquece tudo aquilo que Deus realizou. Grandes milagres, grandes obras. Muitos prodígios foram realizados pelo braço forte do Senhor. Mas tudo foi esquecido. Hoje não será diferente. Se nós não vigiarmos, se nós não ensinarmos os nossos filhos, aqueles que estão à nossa volta, que um dia, se o Senhor não vier, eles vão ficar no nosso lugar. E como será que eles vão proceder? Será se realmente vão servir ao Senhor? Será se vão acreditar nas promessas que Deus tem para aqueles que crêem no seu nome? Porque nós que aqui estamos, nós cremos nas promessas do nosso Deus. Nós acreditamos nos milagres vindo da parte do Senhor. Assim como Ele realizou ali no passado grandes livramentos, deu para o seu povo, hoje também Ele dá. É preciso apenas nós guardarmos a sua palavra nos nossos corações e obedecer. Obedecer às suas ordens. Se nós fizermos isso, tudo irá bem. Mas a grande preocupação que eu quero deixar para a amada igreja nesta noite é exatamente isso. Como nós estamos preparando a próxima geração. Como ficará a fé da próxima geração? Porque quando nós pensamos nas gerações passadas, nós até enxergamos pessoas com mais fé do que nós mesmos. Não é isso que às vezes nós pensamos? Parece que o povo de um tempo atrás acreditava mais, confiava mais no Senhor do que nós. Mas a grande responsabilidade agora está em nossas mãos, de fazer com que as pessoas que ficarão no nosso lugar creiam no Senhor, acredite nas promessas de Deus e jamais deixe o Senhor de lado. Como ali aquela geração esqueceu, simplesmente esqueceu de tudo aquilo que Deus tinha realizado. Talvez se nós pararmos para pensar, começamos até a apontar o dedo para aquela geração. Começamos até a dizer
Que povo covarde! Mas se nós não tomarmos cuidado, isso pode acontecer conosco também. Se não tomarmos cuidado, isso pode acontecer conosco. Deixarmos o Senhor de lado e servirmos a outros deuses, a outros senhores. Talvez muitos podem até pensar, mas que absurdo! Isso jamais vai acontecer comigo. E no dia a dia acontece. Deixamos em muitas ocasiões de servir ao Senhor para servir outras coisas. Porque quando não acontece os grandes milagres, os grandes feitos, hoje é exatamente isso. É porque estamos deixando de crer no Senhor nosso Deus. Porque quando nós cremos, o sobrenatural acontece. Quando nós cremos, o impossível acontece. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não mudou. Deus não mudou e não mudará. Deus será o mesmo, hoje, ontem e eternamente. Se nós acreditarmos na sua palavra, o sobrenatural vai acontecer. É por isso, irmãos, que nós precisamos crer na palavra de Deus e entender que nós temos em nossas mãos a grande responsabilidade de deixar homens e mulheres que louvarão e glorificarão o nome do Senhor futuramente. Falando claro, dentro das expectativas de o Senhor não voltar em breve. Porque, como eu falei aqui, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Talvez demore 100, 200, demore muitos anos para Jesus voltar. Mas nós precisamos compreender que nós temos que esperar Jesus a todo instante. Nós temos que estar preparados. Porque é estando preparados que nós vamos ter também a condição de preparar. Como ficará aquele que vai te substituir se você não estiver preparado? Como você vai deixar alguém em seu lugar preparado se você não tiver um preparo? Que nós possamos estar pensando seriamente nisso. Jesus pode demorar a vir, mas nós precisamos estar preparados para o Senhor, como se Ele
viesse neste momento, para que assim nós possamos ir com o Senhor. Mas se isso não acontecer, a nossa geração também estará pronta. E a outra geração que vier após a outra ficará pronta também. E é isso que os servos do Senhor precisam ter em mente, para que o nome do Senhor não seja esquecido, para que enquanto houver pessoas aqui nesta terra e o Senhor não voltar, o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Não podemos esquecer que lutas virão, mas o Senhor jamais vai permitir que venha algo sobre as nossas vidas que não possamos suportar. Todas as lutas, todas as dificuldades que vier contra nós, nós vamos conseguir suportar todas, porque Deus é fiel para com o seu povo. Então nós conseguimos compreender que aquele povo abandonou o Senhor, não foi por causa de carga pesada, não foi por causa de dificuldades, mas sim porque decidiram abandonar aquele que provia todo o socorro, todos os livramentos. Então, todas as vezes que vier dificuldade sobre a minha, sobre a sua vida, não esqueça disso. Continue, prossiga, porque maior é o Senhor em nossas vidas do que as dificuldades. Deus sempre proverá o livramento para aquele que acredita. Aquele que espera no Senhor jamais será derrotado. Pelo contrário, a vitória virá sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Que esta palavra possa estar vindo de encontro aos vossos corações, e que nós possamos compreender que para que haja uma geração futura forte, que sirva ao Senhor, nós precisamos permanecer firme na palavra de Deus, firmes em oração, firmes buscando ao Senhor, acreditando sempre que o Senhor é fiel. Se fizermos isso, o Senhor não voltando nos nossos dias, os nossos filhos, os nossos netos estarão preparados para as grandes lutas que virão. Nós possamos estar pensando nisso, irmãos. Está sobre as nossas vidas uma grande responsabilidade, que nós vamos conseguir concluir se nós esperarmos e confiarmos no Senhor, porque é Ele
que vai nos dar a vitória sempre. É o braço do Senhor que vai sempre nos dar a vitória. Amém? Que Deus nos abençoe. E esta é a palavra, que eu trago nesta noite para a amada igreja. Não quero estender muito. Que Deus esteja conosco, nos guardando, nos livrando de todo mal, e que Deus não permita que nós venhamos nos afastar do Senhor, mas que nós possamos ficar firmes na sua palavra e servir ao Senhor, para que as nossas gerações futuras possam também seguir o mesmo exemplo. Amém? Que Deus nos abençoe, e esta é a palavra que eu trago nesta noite. Amém? Agradeço nesta rica oportunidade.